Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Você está feliz? Você estava perdido e foi achado? Então se alegre. Você pode aplaudir ao Senhor porque Ele te encontrou? Você pode aplaudir ao Senhor, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmãos, os textos que eu li hoje, eu vi que tem muita festa na Bíblia. Tem muita comemoração. E às vezes nós somos uns crentes assim, ó, michuruca, com a cabeça baixa. O Senhor nos encontrou. Ele nos achou. E não é porque tá tudo bem lá em casa, não. Tô cheio de BO para resolver. Mas é porque eu sei que Ele me encontrou. Eu sei aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Dani, você quer uma oportunidade? Não? Amém? Vai preparando aí, varão. Sim. Amém, igreja. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Achei que a pastora não ia deixar eu ministrar hoje, porque eu cheguei atrasada. Ai, Deus amado. Irmãos, antes de eu ler o texto, eu estava ali sentada pensando no seguinte: eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi poucas pessoas e vi as mesmas pessoas. Olha aí para o seu lado, vê se tem alguém diferente do que costuma vir na igreja. Olha aí, não tem. E eu vou ser sincera, eu perguntei para Deus, olhei assim, já cheguei atrasada, meio, esbaforida. Falei, Deus, qual que é o sentido? Qual que é o sentido disso? Sabe por quê? É as mesmas pessoas, é os mesmos crentes. A mensagem, como a pastora já disse aqui, ela está sendo ministrada. E é para nós, os mesmos. Só que eu já tenho a resposta, nós já temos a resposta. Um dia eu até ministrei sobre isso e falei sobre isso. Aqui não é o jogo quando a gente se reúne, aqui é só o intervalo, o treinamento. É por isso que a gente se reúne. É por isso que os mesmos jogadores estão no treino. O jogo não é lá fora. O que interessa é o que você vai fazer depois que você sai daqui. É a hora que eu chego lá na minha casa, com meus BO. Tá entendendo? Aí eu já tive a resposta, o sentido é esse. Então, quando eu chegar lá em casa, quando eu chegar no meu trabalho, na minha escola, eu vou agir diferente, porque eu peguei o treinamento aqui. Então, eu questionei ao Senhor, mas eu já entendi o recado. Porque às vezes eu fico falando, Deus, mas cadê, né? Talvez eu é que tenho que ser trabalhada ainda, não fui o suficiente. Talvez é lá no meu trabalho ainda, que a palavra que eu ouvi domingo passado, eu não coloquei em prática. Lá na minha casa. Aqui é aquele momento que o treinador para lá o jogo de futebol e chama e fala, ó, faz assim, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Aí o jogo é quando a gente cruza aquela porta ali. Amém? Por isso nós estamos aqui reunidos novamente. Lucas capítulo 15. Você vai falar assim de novo? De novo. Eu vou ler apenas alguns versículos porque nós sabemos de cor essa parábola. Ô, irmão, perdoa, tô aqui em João 15 procurando. Eu vou ler a partir do 20. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o,
Então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? A igreja pode se assentar. Nós já sabemos e nós já conhecemos o início, o meio e o fim dessa parábola. Aquele filho, ele vai embora, pede o que é seu na herança e desperdiça tudo que é do pai, né? Na verdade, que é herança. Só que o filho volta um dia. E quando a gente olha para essa parábola, é uma sequência de 3 perdidos: uma ovelha, uma dracma e um filho. E o que eu acho interessante um dia refletindo sobre essas parábolas é que todas têm festa no final. Todas chamam os vizinhos, reúne os amigos. É cheio de festa. Quando a gente lê o Velho Testamento, é cheio de festas anuais. As pessoas se reuniam ali para comer, para conversar, para se divertir, para estar em comunhão. É cheio de E aí aquele filho, como nós já sabemos, ele se porta como um filho ingrato. Ele estava na casa do pai, ele tinha tudo, mas ele resolve ir embora porque ele não estava pertencendo ali àquele lugar. Ele achou que lá fora seria mais interessante. E ele foi e ele quebrou a cara, ele viu que não. Lá fora, ele reconheceu quem era o pai dele. Ele reconheceu o lugar que ele pertencia, que ele se identificava. Então ele retorna a voltar. Aliás, ele resolve voltar. E nós já sabemos que o pai, né, prepara uma festa, o novilho. É interessante quando fala o novilho, que ele separa pede para preparar o novilho no artigo definido, não é qualquer um novilho. Dá a entender que o pai estava preparando esse novilho à espera desse filho. Dá a entender ainda mais que o pai estava esperando o filho, porque o pai avistou o filho, não foi de perto quando ele bateu na porta. O pai avistou o filho de longe. Sabe quando você pede um lanche, aí a rota lá manda o endereço em outro lugar e você fica lá de fora esperando, de longe você dá um sinal, você dá um gritinho para ele ouvir, você está esperando. Talvez assim foi com aquele pai. O filho foi, pegou tudo que era dele, gastou tudo e ainda assim, de longe, o pai avistou ele. Eu posso entender que o pai estava sim à espera do filho. Amém? Só que a partir do versículo 25, vai falar sobre o caráter de uma outra pessoa. O filho que vai embora, a gente conhece muito bem. Mas esse texto também fala do caráter de outras 2 pessoas. Fala do caráter do filho que ficou. Nessa parábola, eu inclusive já ministrei ela mais de uma vez. E a gente não pode pensar que ela está falando só do que foi embora e voltou, e se alegrou, e se arrependeu. Talvez ela fala muito mais de um pai bondoso que estava à espera daquele filho. E às vezes a gente não entende, não reconhece quem é o nosso pai. A gente não reconhece que é esse Deus que a gente serve. Talvez nessa parábola está nos dizendo: ei, você tem um pai, viu? E eu sou bom, eu sou misericordioso, independentemente das suas atitudes. Eu não me canso de dizer que o evangelho e que nós estamos aqui tudo é por ele. Então a parábola vem nos ensinar quem é o nosso Deus, quem é o nosso pai.
É aquele que de longe me avista e se compadece, que fala que o pai, quando viu o filho de longe, se moveu de íntima, de profunda compaixão. Esse é o seu Deus. Então não é só sobre o filho, é muito mais sobre o pai. É muito mais sobre quem nós servimos. No versículo 25 diz assim: o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. Então, quem é o irmão que ficou? Qual é o caráter dessa pessoa? Às vezes o nosso relacionamento com Deus é igual ao do irmão mais velho. Estamos reclamando porque Deus não nos deu um pouquinho do tudo que Ele já nos entregou. O irmão que ficou estava reclamando do pai: ó, eu sempre fiz tudo certinho. O senhor nunca me deu um cabritinho. Ei, filho, uai, você mora aqui comigo, não mora não? Tudo que é meu é teu. Lá em casa, a Dani não pergunta se pode abrir a geladeira para olhar se tem lanche lá para comer. Porque ela sabe que o que tiver lá na geladeira para comer, ela pode comer. Eu não vou negar um lanche para ela. Ela não precisa pedir autorização para isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sabe por quê? Porque ela me conhece, ela sabe que a maioria dos lanches que eu chego lá em casa, eu e o pai dela, é para ela. Ela sabe disso. Só que esse irmão tinha um relacionamento tão distante com o seu próprio pai que ele não entendeu isso. Ele estava com o pai, morava com o pai, trabalhava com o pai e não conhecia quem era o seu pai. E às vezes eu posso ser um crente desse jeito. Eu venho para a igreja, eu oro, eu faço as campanhas, eu venho no ciclo de oração, eu estou todos os domingos aqui, participo de tudo, sem saber o Deus que eu sirvo. Aquele irmão, talvez ele fosse um religioso. Se nós nos compararmos com nós hoje. Eu faço tudo na igreja. E Deus, você conhece? Não, eu sei que lá na igreja começa às 7, termina às 8h30, tem as campanhas, tem o ciclo de oração, tem o culto sexta, tem o culto domingo, tem, né, o culto jovens, tem o estudo, tem tudinho, eu sei tudinho da igreja. Não, estou falando sobre o seu pai. Você sabe como que é? Um relacionamento mesmo de chegar e de conversar, de ser sincero, de se abrir, de reconhecer o dia que você não está bem, de falar: Deus, hoje eu não dou conta. Porque o mais velho, ele não tinha isso com o seu pai. Então ele não sabia que ele podia ir lá no curral e pegar um cabritinho para ele matar e se alegrar com seus amigos. Ele não sabia disso. Só que tudo que estava na fazenda era dele. Ele não tinha acesso. E eu lendo isso hoje, eu fiquei perguntando, mas por que que ele não sabia que ele podia fazer essas coisas? Exatamente isso, ele não conhecia, ele não conversava com seu pai, ele não tinha um relacionamento com ele. Era algo mecânico, eu faço tudo certo e está tudo certo. Só que com Deus não é bem assim. Não é o ser correto em si mesmo
que me dá a garantia de um céu, de uma salvação ou de um bom relacionamento com o Senhor. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, de todo o coração. Eu posso fingir um comportamento. Eu posso fingir um comportamento aqui na igreja, no meu trabalho, em qualquer lugar, e o meu coração estar corrompido. Vocês estão entendendo? Eu posso ser a melhor irmã aqui da igreja. Só que o Senhor conhece todas as coisas. Eu posso não faltar nenhum culto, chegar antes das 7, viu, pastora? Nunca me atrasar. E ter um coração corrompido, como um sepulcro caiado. E é sobre isso. A parábola quer nos despertar sobre vários aspectos. E o Senhor Jesus, ele é certeiro quando ele traz esses recados. Porque em uma única parábola eu consigo enxergar um monte de coisas. Um monte de lições. Deus está me falando do caráter do que foi, do que ficou, do Pai. E eu vou falar uma coisa para vocês. O caráter do Pai supera todas as coisas. Porque ele não está olhando para o que nenhum dos dois filhos fizeram. O que foi, ele disse, ele recebeu. E o que ficou, ele disse, é tudo seu. Tudo que eu tenho é teu. Só que a gente não tem a dimensão. Eu não tenho. Às vezes eu me pego nas minhas falhas e eu reconheço que eu não sei quem é Deus ainda. Eu preciso entender quem Ele é. Ele me ama, Ele me corrige. Só que Ele tem uma íntima compaixão pelos seus filhos. E cada vez que eu cair, assim como Jesus não jogou pedra, Ele não joga. O Senhor Jesus não nos joga pedra. Ele nos acolhe. Aquele pai da parábola, ele poderia ter recebido o filho e colocado ele, falado um monte de coisa. Você foi, você fez isso, você gastou aquilo, cadê o dinheiro que você levou? Aqui não nos diz nada disso. Ao contrário, nós acabamos de ler. Aí a gente pode pensar, nossa, mas esse pai também, né? Ele não deu nem uma correção nele. Será que ele não foi corrigido, não? Realmente? Será que ele sentiu vontade de comer comida dos porcos? Não foi um tratamento, não? Ele já havia sido tratado. Por isso que quando ele chegou, o pai fez festa. Porque quando ele voltou, do mesmo jeito que ele saiu, por conta própria, ele voltou. Então o pai já sabia que ele tinha voltado para ficar. E o pai já tinha preparado tudo. E às vezes, o que tem em nós é uma religiosidade que não nos faz enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, Deus me trouxe à memória um testemunho. Eu já contei algumas vezes. Só que esse testemunho, ele mexe tanto comigo. Porque assim, eu pedi alguma coisa, só que Deus tinha que mexer com terceiros para chegar em mim. E Deus fez exatamente como eu orei. Do jeitinho que eu falei, Senhor, será possível? Só que eu tenho que entender que não é porque a Jéssica era uma crente boazinha. É por causa do caráter do Pai. Vocês estão entendendo? É por causa dele. Ele é imutável. A bondade dele não muda. Independente do seu caráter. Independente do meu caráter. É sobre ele. Deus já tem todas as coisas preparadas. Mesmo que a gente esteja na aflição. Um dia eu estava desempregada. Algumas pessoas aqui já ouviram contar isso mais de uma vez. Eu estava desempregada e aí não tinha escola nenhuma para eu trabalhar no município, né? Enfim, você só entrava por contrato ou por prova, tal. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma escola particular então para eu trabalhar. Só que faltava poucos dias para iniciar a aula. A modulação é feita bem antes. Eu falei, Senhor, eu preciso dessa vaga. E eu orei dessa forma. Pensei em todas as professoras que tinham lá na escola e falei assim, Deus, abençoe que o marido da fulana arrume um emprego em outra cidade, um emprego melhor do que ele já tem aqui,
e tenha que ir embora. Aí a vaga dela vai ficar para mim. Irmãos, no dia seguinte, ou 2 dias, não sei, a coordenadora me liga. Jéssica, tudo bem? Tudo. Sabe a fulana? Professora? Sei. Então, a vaga dela abriu porque ela teve que ir embora para outra cidade, porque o marido dela arrumou um emprego e vai ganhar não sei quantas vezes mais do que aqui. Eu falei, o quê? Eu falei, é. Aí eu queria ver se você viesse aqui pra gente conversar e tal, se você vai querer pegar a sala, você já estava acostumado aqui vindo fazer substituição e tal. Eu não tive o que falar. Será que eu tinha o que falar? Eu fiquei assim, sem entender. Eu falei, não, Deus, por que o senhor fez isso? Eu nem mereço. O senhor não podia ter feito isso. Eu não mereço. Falha. Estava aí murmurando um dia desse, reclamando, mas eu orei e o senhor fez igual. Só que não era por causa da Jéssica, vocês estão entendendo? Não é. Sabe por quê? Ele é um pai que zela. Se a Dani chegar em mim e falar que está com fome, mãe, não tinha nada hoje para lanchar. Muitas vezes, a maioria das vezes, o pai e a mãe não vai deixar o filho falar que não tinha nada para lanchar. Então, quando ela acorda, o lanchinho já está lá em cima da mesa. É sobre o caráter do pai, sabe? E quando a gente entende quem ele é, o que eu quero fazer? Me aproximar dele, agradar a ele, viver para ele. Embora nem sempre seja assim, facinho, né? Que a gente é falho mesmo. Deus, de vez em quando, nos dá umas correções pra gente aprender mesmo. Mas tá tudo certo, a gente vai aprendendo e é um dia de cada vez. Só que eu preciso entender quem é meu pai. Eu preciso entender que eu preciso me voltar para ele todos os dias. Tem dia que a gente não vai estar bem. Hoje, eu vou ser sincera. Eu vou ser sincera, viu, pastor? Eu tinha planejado não vir no culto. Porque eu tinha, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Durante a semana aconteceu isso, lá em casa tá assim, assado. Só que de manhã eu vi que o meu nome estava na escala para ministrar. Eu falei, nossa, eu tenho que correr então, né? Vou me organizar. E eu tenho que ter um relacionamento com o Senhor de sinceridade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Esses dias, eu tenho andado meio indisposta, né? Todo mundo sabe que eu estou gestante já de 11 semanas. E dá algumas mudanças, né? Dormindo cedo, tendo insônia à noite, aquela bagunça. E chegando em casa muito cansada, eu sempre fui muito ativa. Eu chego em casa, eu jogava água na casa, lavava tudo. Não dou conta mais por esses dias, assim, aquele cansaço. E aí, essa semana, um dia, eu falei, ai, não vou orar não. Olhei pro sofá assim, passei direto, porque eu oro no sofá, na sala, né? À noite, antes de eu deitar. As minhas orações são na sala. Olhei, passei direto, falei, Deus, não vou orar não. Tô muito cansada. Eu cheguei no meu quarto, eu dei um suspiro. Falei, Deus, eu te amo. E fui dormir. Só que eu falei, Deus, eu te amo do fundo da minha alma. Com toda sinceridade. Falei, Deus, eu te amo, tá? E fui dormir. Eu não ajoelhei para me orar. Só que às vezes, Deus, eu te amo, do seu coração vale mais que meia hora. Que eu já orei, pastora, meia hora falando nada com nada. Já. Lá dormindo, acordava, cochilava, olhava a hora, meu Deus, sabe o que eu tô fazendo aqui? Sem saber nem o que eu tava falando. Às vezes eu me pego fazendo isso. E o que o Senhor quer, como um Deus, como um Pai, é a nossa sinceridade. Às vezes um Deus eu te amo meu, valeu mais que uma oração sem eu estar acordada. Porque às vezes a gente ora meio dormindo, igual o pastor fala, Deus dorme com Deus e fica orando dessa forma. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E isso é de mim, é naquele momento meu, e a minha intimidade com Deus é diferente da sua. Ah, mas a pastora faz tudo isso, eu tenho que olhar para ela e fazer igualzinho. Não, esse é dela com o pai dela. A campanha que a irmã Aparecida faz é a necessidade dela com Deus. A minha, a sua é diferente das dela.
É isso que é relacionamento. E talvez é isso que aquele filho mais velho, que ficou o tempo todo do lado, ficou o tempo todo dentro de casa, não entendeu. Só que tem um detalhe. A parábola termina dizendo que o filho estava de fora. Tem um versículo que fala que ele estava lá fora e o pai saiu para estar com ele, para convencer ele a entrar. Mas não fala se ele entrou, se ele retornou. E a parábola continua e termina sem saber se o filho entrou ou não. No 28 diz assim, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Eles ficaram ali, né, falando, e o filho falando, não, mas eu sempre trabalhei com o Senhor, você nunca me deu nada, do lado de fora. Enquanto dentro estava tendo uma festa, o mais velho, que sempre esteve com o pai, estava de fora questionando o pai. Só que o pai, vocês viram o caráter do pai? O pai foi lá fora. É isso que eu quero que a gente entenda hoje. O pai foi lá fora estar com o filho. Ele não falou assim, quer entrar, entra, não quer, não entra. Às vezes a gente fala assim, né? A gente vai atrás de umas pessoas, né, pastor? Vai, né, pastor? Visita, liga. A pessoa não vem, a pessoa não faz, a pessoa não quer, a pessoa não se move. Aí às vezes a gente fala, né, que a gente acaba, não quer, não quer. Quer, não quer, não quer. Eu falo de jeito, hein, Rosa? Só que o pai não. Ele deixou o filho lá na festa, que estava se alegrando com ele, foi lá fora falar para o filho entrar. Esse é o Deus que a gente serve. Amém, igreja? Eu anotei aqui uma coisa que aconteceu aqui na igreja para a gente refletir sobre, às vezes, a nossa religiosidade, a nossa legalidade como crentes e como a gente pode afastar ou chegar as pessoas para perto da gente e das coisas de Deus. Um dia a gente estava fazendo bazar aqui na igreja e chegou uma moça, né, pastora? E ela estava assim meio que despida, quase. Só que a pastora, né, nós estávamos aqui, recebeu ela com a maior atenção, né? Tratou bem, tratou normal. Mas é uma prostituta. Ué? Com quem que Jesus estava todo o tempo, gente? E a gente, como crente, a gente tem essa mania feia. O próprio Jesus não fez distinção de pessoas quando ele veio trazer o evangelho, veio anunciar o reino. E o crente olha para a pessoa, né, com o cabelo pintado, com piercing, com tatuagem, com pouca roupa, já dá um passo para trás. Não. Eu sei que é assim, a gente faz isso. Só que esse dia, essa moça foi tão bem recebida, não foi, pastora? Tratamos bem, a pastora conversou, ela conversou sobre a vida dela, parece, contou um monte de coisa. Contou um monte de coisa da vida dela, veio comprar roupa. E aí, Dani, pega lá pra mim. Vamos entrar? Ai, amiga minha. E aí ela se abriu com a pastora num cantinho ali, com naturalidade. Foi ou não foi, pastora? Com naturalidade. Isso é quebrar uma religiosidade, porque se a pastora tivesse tido um bloqueio com ela, uma intenção de rejeição, que eu queria fazer, dar um passo para trás, não, esses crentes é tudo igual mesmo. Eu não sou bem-vinda aqui. Só que o Senhor Jesus não faz isso conosco. Amém? Pode deixar nessa mesinha aí se você quiser, Luana. Tá. Vamos entrar, ouvir a palavra? Muito. Obrigada, viu? Amém. Gente, isso é porque eu esqueci meu celular na escola, viu? Vocês veem o nível que eu tô hoje. Mas amém. O Senhor é conosco. E o que eu quero dizer sobre o legalismo é que talvez o filho mais velho, ele fosse tão religioso, eu faço tudo certo, eu fiz tudo certinho, ficou bravo com o pai no final. E às vezes quando a gente olha a pessoa com o olhar de Jesus, a pessoa vem, se abre, fala da vida dela, a pessoa nem perguntou, ela tá se abrindo, tá falando.
Está dando testemunho. Já falou que é crente, já falou que batizou, já falou que desviou. Então, assim, quando tem uma barreira da religiosidade, se dá um passo para trás e fala, isso aí não é do nosso grupo, não, e vira as costas. Só que o nosso Jesus não fez isso. E a gente se esquece de como Jesus agiu. E eu sou apaixonada nas parábolas. Eu gosto demais da forma como o Senhor Jesus nos ensina através desses recados. Então, que nós possamos entender, que nós possamos aprender mais do Senhor nessa noite. Eu deixei aqui um versículo anotado que, quando o filho mais velho fala, eu sempre te servi, eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos e tal, sem transgredir nada, dá a ideia que ele era apenas um trabalhador, apenas um servo do Pai. Só que lá em João 15:15, pastor, você pode colocar aí João 15:15? Vai dizer que Jesus quer nos chamar de quê? Não é só servo. Do que será que Jesus quer nos chamar? Talvez o filho mais velho não entendeu isso aqui, ó. João 15:15. Deixa eu ficar de cá. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém? Que nós possamos subir um nível e começar a ser amigos do nosso Pai. Que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse treinamento aqui. Que nós possamos não nos esquecer. Assim como eu estava meditando ali atrás. Que quando eu chegar lá na minha casa, eu possa viver aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Amém, igreja? Deixa eu ver o que eu anotei aqui que eu posso acrescentar. Eu coloquei aqui que também a gente pode comparar. Quem estava aqui na última ministração minha, eu ministrei também sobre uma parábola. A parábola dos trabalhadores. Lembra que o primeiro ficou de olho no último? Porque o último depois acabou sendo o primeiro e o que era primeiro de verdade achou que ele não merecia? Que aquele pai de família estava sendo injusto porque deu o mesmo valor para quem trabalhou muito, quem trabalhou pouco. E assim foi. É a mesma coisa do filho mais velho. Ele julgou que o pai estava sendo injusto. A gente entende isso, não entende? Porque ele não entrou na festa, ficou questionando o pai o tempo todo. E outra coisa, ele não acessou nada que era do pai. Tinha tudo e não tinha nada. Que nós possamos ter acesso a tudo que o Senhor nos deu. E sabe, a maior riqueza que Ele já nos deu, tem mais de 2.000 anos que isso aconteceu. Foi lá na cruz do Calvário. E às vezes nós nos esquecemos. Amém? Que o Senhor possa falar ao nosso coração e que Deus possa ministrar todos os cultos na nossa vida, que a gente possa entender qual que é o objetivo de cada mensagem. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Eu quero agradecer ao Senhor pela palavra que foi ministrada no nosso coração, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estar na tua casa, para cultuar, Pai, para trazer, Pai, a ti o nosso culto, Pai, para glorificar a Deus Santo nome. Nós queremos te pedir, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai de encontro, Pai, cada lar que é representado, cada família que é representada, Pai, que o Senhor vai de encontro às necessidades de cada irmão, Pai, levando paz, levando harmonia, Pai, desses lares. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramiento, e que a misericórdia do Senhor, papai, venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando se digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.